Há um tempo atrás eu trouxe pra vocês um vídeo sobre o que aconteceu com os jogadores daquele Ajax mágico e vocês curtiram demais. Então, seguindo essa mesma linha, hoje eu vou falar sobre os jogadores do Mônaco da temporada 16-17. Lembra aquele time que chegou à semifinal da Liga dos Campeões e tinha ninguém menos do que um certo jovem francês chamado Kylian Mbappé? Pois é, bora revisitar essa galera e ver aonde eles estão agora. E já aproveita pra deixar aqui nos comentários um outro time interessante que fez uma temporada absurda, um time icônico, pra eu fazer um próximo vídeo, tá? Aonde que estariam esses jogadores hoje em dia. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E eu já queria te pedir aquela moral, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. E agora bora ver aonde estão os jogadores daquele Mônaco que encantou todos na temporada 2016-2017. Subasic foi um verdadeiro muro naquele Mônaco, revelado pelo NK Zadar e com passagem pelo Hajduk Split, da onde foi contratado em 2012 por apenas 1 milhão de euros. O goleiro croata rapidamente se tornou uma peça-chave no elenco do Mônaco. Sob o comando de Leonardo Jardim, Subasic foi um líder em campo, acumulando atuações memoráveis, especialmente na Liga dos Campeões. Momentos como o duelo contra o Manchester City nas oitavas de final mostraram realmente o seu valor. Na partida de volta, com o Mônaco vencendo por 3-1 e precisando segurar o placar, Subasic fez defesas cruciais para conter o ataque de peso do time inglês. Já contra o Borussia nas quartas de final, a sua segurança em ambas as partidas deu muita tranquilidade para que o ataque brilhasse. Ele terminou a campanha como um dos maiores goleiros da competição, ajudando o clube a alcançar a semifinal e também a conquistar a Ligue 1, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain. Subasic deixou o Mônaco em 2020 após 292 partidas pelo clube e retornou ao Hajduk Split, onde encerrou a sua carreira ano passado. A sua trajetória no Mônaco foi marcada por lealdade, liderança e momentos heróicos que o consolidaram como uma lenda do clube. Djibril Sidibé foi uma das peças fundamentais daquele Mônaco. Revelado pelo Troyes, o lateral direito chegou ao clube no início daquela temporada, contratado por apenas 15 milhões de euros junto à equipe do Lille. Com sua velocidade, força física e habilidade para apoiar o ataque, Sidibé trouxe equilíbrio ao sistema de Leonardo Jardim, sendo crucial tanto na defesa quanto no ataque. A sua consistência ajudou o Mônaco a conquistar a Ligue 1 e também a chegar na semifinal da Liga dos Campeões. Assim como Subasic, Sidibé brilhou na vitória sobre o Manchester City nas oitavas de final da Champions. Ele também brilhava muito por conta da sua energia incansável, segurando o poderoso ataque que tinha Leroy Sané e Sérgio Kun Agüero. Durante a temporada, Sidibé participou de 47 jogos, marcando 3 gols e dando 8 assistências, se consolidando como um dos melhores laterais da Europa naquela temporada. O jogador permaneceu no Mônaco até 2022, com uma breve passagem por empréstimo no Everton durante a temporada 2019-2020, e aí voltou à equipe. Em seguida, ele se transferiu para o AEK Atenas, onde jogou até o fim da última temporada. Hoje, com 32 anos, o jogador está de volta ao futebol francês, onde atua pela equipe do Toulouse. Benjamin Mendy foi dono da lateral esquerda do Mônaco naquela temporada maravilhosa, deixando a sua marca com atuações explosivas e muita qualidade nos cruzamentos. Contratado por apenas 13 milhões de euros junto ao Olympique de Marselha, o francês rapidamente se destacou, combinando força física, velocidade e um apoio ofensivo constante. Durante a campanha histórica, Mendy participou de 39 partidas, marcando um gol e dando 11 assistências, sendo um dos grandes responsáveis pela fluidez no lado esquerdo do Mônaco. Uma das suas melhores atuações foi contra o Borussia nas quartas de final da Liga dos Campeões, onde ele dominou o corredor esquerdo, fornecendo cruzamentos perigosos e ajudando a equipe a avançar. Sua temporada foi tão impactante que ao final dela, ele foi contratado pelo Manchester City por quase 58 milhões de euros, se tornando o lateral mais caro da época. No entanto, sua carreira foi interrompida por problemas extracampo envolvendo
envolvendo uma longa investigação e processo que o deixou afastado do futebol por quase 2 anos. Após ser absolvido das acusações, Mendy retomou a sua carreira, assinando com o Lorient da França. Hoje, com 30 anos, ele busca recuperar o seu ritmo e deixar a sua marca novamente no mundo do futebol. Kamil Glik foi o grande xerifão da defesa do Mônaco naquela histórica temporada. Contratado junto ao Torino por 11 milhões de euros, o zagueiro polonês trouxe a experiência e a liderança necessárias para organizar a linha defensiva da equipe. Com sua imposição física e habilidade no jogo aéreo, Glik se tornou uma peça indispensável em um time recheado de jovens talentos, garantindo equilíbrio e segurança no setor defensivo. Além de defender com muita consistência, Glik também contribuiu no ataque, marcando 8 gols em 53 jogos naquela temporada. Sua atuação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia foi exemplar, liderando a zaga contra um ataque veloz e perigoso. Glik permaneceu no clube até 2020, quando então foi negociado com o Benevento da Itália por apenas 3 milhões de euros. Na temporada passada, ele se transferiu para o Cracóvia, na Polônia, e atualmente, com 36 anos, ele segue atuando por lá. Ao lado de Glik, Germerson foi o parceiro ideal para formar a muralha central do Mônaco na temporada 16-17. O brasileiro foi contratado junto ao Atlético Mineiro por 11 milhões de euros no início de 2016. Lá no Mônaco, ele trouxe bastante velocidade, técnica e leitura de jogo. Sob o comando de Leonardo Jardim, Germerson evoluiu rapidamente, se firmando como titular absoluto na zaga. Ele jogou 54 partidas na temporada e foi fundamental naquela histórica campanha do clube. Discreto fora de campo, mas essencial dentro dele, Germerson brilhou em momentos decisivos, como por exemplo na vitória sobre o Manchester City nas oitavas de final. Sua calma na saída de bola fizeram dele um dos zagueiros mais confiáveis do elenco, porém com o passar do tempo, o seu desempenho começou a cair e a sua importância também diminuiu. Em 2020 ele foi negociado com o Corinthians e a sua passagem pela equipe paulista foi bem apagada. Depois ele passou pelo Metz da França antes de retornar ao Atlético Mineiro. No Galo, Germerson enfrentou duras críticas, especialmente por gols em clássicos contra o Cruzeiro, que minaram ainda mais a sua confiança. Nesse ano, o jogador se transferiu para o Grêmio por 700 mil euros, onde busca reencontrar a consistência e reconquistar a sua confiança. Bora falar agora sobre outro brazuca, que foi o Fabinho, uma das peças mais valiosas do Mônaco naquela temporada de 2016-2017. Ele desempenhou um papel crucial no meio-campo e também na defesa. Antes de brilhar no time francês, o volante passou pelas categorias de base do Fluminense e teve uma passagem pelo Rio Ave, que o adquiriu por apenas 500 mil euros, enquanto ainda estava na equipe sub-20. Fabinho depois passou pelo Real Madrid Castilha, mas não teve o sucesso esperado. A verdadeira virada na sua carreira aconteceu quando foi emprestado para o Mônaco no ano de 2013 e depois, em 2015, ele foi comprado por 6 milhões. Lá em Monte Carlo, Fabinho se destacou imediatamente com sua versatilidade, atuando tanto como volante quanto lateral direito, e se tornou uma peça indispensável no elenco. Sua capacidade de recuperação de bola, somada a uma visão de jogo impressionante, foi essencial para o sucesso do time, que conquistou a Ligue 1 e fez uma grande campanha na Champions. O desempenho de Fabinho no Mônaco chamou a atenção de gigantes europeus, e em 2018 ele se transferiu para o Liverpool por 45 milhões de euros, onde continuou a sua ascensão. No time inglês, Fabinho se consolidou na meiuca, sendo apelidado de Long Legs, devido à sua envergadura e habilidade em cobrir grandes áreas do campo. Lá nos Reds, o jogador continuou a brilhar, conquistando títulos importantes como, por exemplo, Premier League e Liga dos Campeões, se tornando referência na posição. O Fabinho, inclusive, continuou no Liverpool até o ano passado, ano de 2023, quando acabou sendo negociado com a equipe do Al Ittihad lá da Arábia Saudita, onde ele atua até hoje, tá? Então ele foi vendido pelo Liverpool por 46,7 milhões de euros.
Fazendo dupla com o brasileiro, tínhamos Timothée Bakayoko, que trouxe toda a solidez defensiva e energia necessárias para o time. O volante francês chegou ao Mônaco em 2014, sendo comprado junto ao Rennes por 8 milhões de euros, mas foi em 2016-2017 que ele realmente brilhou. Ao lado de Fabinho, ele formou uma das duplas mais dinâmicas do futebol europeu, sendo crucial na recuperação de bola e também na proteção da zaga. Sua força física, sua capacidade de desarme e também a velocidade nas transições para o ataque foram essenciais em várias partidas. Ele fez uma temporada bem sólida, tendo um dos momentos mais marcantes contra o Manchester City, onde sua energia e combatividade no meio-campo foram decisivas para a classificação histórica do Mônaco. Bakayoko marcou o terceiro gol na vitória do jogo de ida por 3-1 e sua habilidade em cobrir grandes áreas e marcar adversários fez dele um dos volantes mais cobiçados da Europa. Após essa temporada de sucesso, Bakayoko foi negociado com o Chelsea por 40 milhões de euros. E bem, a sua passagem pelos Blues foi bem longe de ser inesquecível. Algumas boas atuações aqui e ali, mas o francês nunca conseguiu se firmar como titular. O que seguiu foi uma verdadeira volta ao mundo, empréstimos para o Milan, Mônaco, Napoli e novamente o Milan, até que ao fim o seu contrato com o Chelsea, ele foi para o Lorient. Atualmente Bakayoko joga no PAOK da Grécia com 30 anos, e a realidade é que depois daquele ano mágico no Mônaco, ele não conseguiu mais sequer chegar perto do futebol que prometia. Bernardo Silva foi sem dúvida um dos grandes responsáveis por transformar o Mônaco em uma verdadeira máquina ofensiva. O português chegou ao clube em 2014, vindo do Benfica por apenas 15 milhões, uma pechincha, né? E rapidamente ele se tornou um dos talentos mais promissores da Europa. Com sua habilidade técnica, visão de jogo e aquele toque de genialidade que só ele tem, Bernardo fez tudo que o Mônaco precisava: assistência, gol decisivo e também teve um futebol encantador. O jogador estava em todos os lugares, puxando contra-ataques, abrindo espaços e, é claro, dando aquele toque de classe. Mas o grande destaque da sua temporada foi realmente na Liga dos Campeões, nas quartas de final contra o Borussia. O Mônaco venceu por 3-2 fora de casa e Bernardo foi o cérebro de toda a jogada ofensiva, ajudando a construir o gol de Kylian Mbappé e encantando os fãs com sua visão de jogo e dribles. Não demorou muito para que os grandes clubes europeus começassem a monitorá-lo de perto, já que o brilho dele era inconfundível. Com aquela temporada de ouro, Bernardo Silva foi contratado pelo Manchester City por 50 milhões de euros. Lá no Citizens, ele seguiu a sua ascensão meteórica, se tornando um dos jogadores mais técnicos e inteligentes do futebol mundial. E na temporada 22-23, quando o City conquistou a Liga dos Campeões, Bernardo foi um dos melhores em campo, com aquele show contra o Real Madrid, em que ele acabou com o jogo, 2 gols e uma atuação para deixar qualquer um de boca aberta. Hoje, com 30 anos, ele ainda é titular absoluto no City, mas já foi ligado a outros clubes nessas últimas janelas, né? Barcelona mostrou interesse, o Paris Saint-Germain também mostrou interesse, afinal, que clube não se beneficiaria tendo aí o Bernardo Silva, né? Mas tudo indica que ele vai continuar no City por mais um tempo. Thomas Lemar foi um dos grandes nomes do Mônaco naquela temporada, um jogador com técnica refinada e visão de jogo que fazia o time francês parecer imbatível no ataque. Ele chegou no Mônaco em 2015, vindo do Caen, por cerca de 4 milhões de euros, um valor que hoje parece um achado, considerando o que ele fez na temporada seguinte. Sua criatividade e dinâmica rapidamente o tornaram essencial no esquema de Leonardo Jardim, se destacando pela velocidade, dribles e passes que desarmavam qualquer defesa. Lemar, no ataque do Mônaco, era um dos responsáveis por fazer a mágica acontecer. Nos duelos pela Champions, principalmente contra o City, ele brilhou com assistência e boas jogadas, sendo fundamental na classificação histórica da equipe. Depois de uma temporada de ouro, a transferência para o Atlético de Madrid em 2018 por cerca de 70 milhões de euros parecia natural. Claro, o valor foi um tanto inflacionado pela onda Neymar, com a sua transferência de 220 milhões de euros, que fez qualquer jogador que se destacar ser avaliado em quase 100 milhões. E cá estamos com Lemar no Atlético e o futebol dele,
bem consistente, mesmo com a polivalência exigida por Diego Simeone, que o colocou lá até como segundo volante. A estrela que muitos esperavam não brilhou tanto assim, um gol aqui, uma assistência ali, mas nada que faça os torcedores se lembrarem do Lemar que encantou a Europa com o Mônaco. Hoje, com 28 anos, ele segue no Atlético, mas parece que o brilho ficou lá no Principado. O jogador que mais chamava atenção naquela temporada era Kylian Mbappé, que em 2016-2017 já estava se destacando como estrela do futebol. O garoto de apenas 18 anos começou a sua carreira no Mônaco, não sendo só o motor do time naquela temporada, como também arrasou na Liga dos Campeões, principalmente com aquele golaço contra o City. Mbappé foi simplesmente imbatível, marcando 26 gols em 44 jogos, com sua velocidade e frieza diante do gol. Após o estouro no Principado, Mbappé se transferiu para o Paris Saint-Germain, que é claro, não pensou duas vezes em gastar 180 milhões de euros por ele. E vale a pena lembrar que o PSG usou uma manobra financeira para contratar o atacante. Eles pediram emprestado com obrigação de compra, e o craque francês correspondeu ao investimento, se tornando não apenas o principal nome do time, mas também o grande responsável pela vitória da França na Copa do Mundo de 2018, com uma atuação de gala. Lá no PSG ele se tornou um ícone, carregando o time nas costas e sendo sem dúvida a estrela da seleção francesa. Mas como todos sabem, ele também se envolveu em algumas polêmicas. A relação de Mbappé com Neymar virou um jogo de egos, onde ambos queriam ser os donos do clube, o que só causou mais turbulência no vestiário. Nessa temporada, Mbappé finalmente decidiu ir embora e totalmente grátis, se transferindo para o Real Madrid. Porém, na Espanha, as coisas não têm sido fáceis quanto ele imaginava. O início da sua jornada lá no Madrid tem sido recheado de críticas, e até o momento, ele não conseguiu corresponder às expectativas tão altas. Vamos ver como o futuro dele no Real vai se desenrolar. A referência na área daquele Mônaco era sem dúvida Radamel Falcão. Revelado pelo River Plate com passagens de sucesso pelo Porto e Atlético de Madrid, o colombiano se transferiu para o Mônaco em 2013 por 43 milhões de euros e logo estava com os olhos em voos maiores. Mas a realidade foi um pouco diferente. Emprestado ao Manchester United em 2014 e Chelsea 2015, Falcão teve um desempenho bem apagado na Inglaterra, envolvido por lesões e dificuldades. Porém, como um bom El Tigre, ele encontrou seu caminho de volta lá no Mônaco, renovado e com muita fome de jogo, e foi nesse retorno que ele ressurgiu com tudo, provando que ainda tinha muito a oferecer. Naquela temporada de 2016-2017, Falcão foi imbatível, somando 30 gols em 43 partidas, ajudando o Mônaco a conquistar o título francês e também a brilhar na Liga dos Campeões. O colombiano rapidamente virou uma âncora de experiência no clube, com Mbappé e Bernardo Silva roubando os holofotes da juventude, mas Falcão, com sua frieza e liderança, se manteve a referência no ataque. Em jogos decisivos como o épico 3-1 contra o City, ele foi peça-chave, mostrando que sim, o Tigre ainda estava vivo e rosnando forte. Após essa temporada de brilho, Falcão seguiu sua trajetória, permanecendo no Mônaco até 2019, quando depois foi para o Galatasaray a custo zero. Em 2021 ele passou pelo Rayo Vallecano e em 2023 foi para o Milionários da Colômbia, onde continua a fazer os seus gols. João Moutinho era o maestro silencioso do Mônaco. Ele não era aquele tipo de jogador que roubava os holofotes, mas o impacto dele no time era inegável. Chegou ao Principado em 2013, vindo do Porto por 25 milhões de euros, e logo se tornou peça-chave no meio-campo. Aquele João Moutinho era o cérebro, distribuindo passes com precisão cirúrgica, controlando o ritmo de jogo com calma de um veterano. Não era de se destacar por velocidade ou dribles desconcertantes, mas a sua leitura de jogo e técnica refinada eram fundamentais para o sucesso do time. Naquela temporada mágica, Moutinho foi o elo que manteve a juventude explosiva de Mbappé, Bernardo Silva e Lemar em sintonia, com a experiência necessária junto de Falcão. O cara estava em todo lugar, no desarme, iniciando ataques com passes milimetricamente precisos. Quem diria que aquele baixinho tão discreto se tornaria peça fundamental em um time de estrelas tão brilhantes? Após essa temporada, Moutinho seguiu sua vida no Mônaco até
2018, quando se mudou para o Wolverhampton por apenas 5 milhões de euros. Ele ficou lá até 2023 e depois se transferiu para o Braga de Portugal. Nabil Dirar era o tipo de jogador que estava sempre ali, era polivalente e ajudava bastante na composição tática do time, entrando principalmente no segundo tempo. O marroquino chegou no clube em 2012, sendo comprado junto ao Clube Bruges por 6 milhões de euros, e rapidamente se tornou o coringa da equipe, pois atuava como meia e lateral. Ele não tinha a explosão de Kylian Mbappé ou a classe de Bernardo Silva, mas era aquele jogador incansável, com um pulmão para correr o campo inteiro e a capacidade de ajudar tanto no ataque quanto na defesa. Apesar de ser constantemente ofuscado pelos nomes mais chamativos do elenco, Dirar foi crucial na temporada, sempre fazendo trabalho sujo e se entregando ao máximo nas partidas. Sua versatilidade foi essencial para Leonardo Jardim, que usou tanto ele na lateral quanto também no meio-campo. Após a temporada em que o Mônaco foi campeão francês, ele rodou o mundo inteiro, passando por clubes como Fenerbahçe, Kasimpasa, Izoche da Dinamarca, Chiflange 95 da Holanda e hoje atua no Gostivar da Macedônia do Norte. Valéry Germain era o famoso centroavante da casa, aquele que entrava no segundo tempo quando o time precisava de um quebra-galho ou de alguém para empurrar a bola pro gol. Filho de Bruno Germain, ex-jogador do Mônaco, ele chegou ao clube em 2014 vindo do Nice. Não tinha o talento ou números de Falcão ou Mbappé, mas sempre estava ali no lugar certo, na hora certa, para fazer o que o time precisava. Naquela temporada histórica, ele foi o tipo de jogador que fazia o trabalho sujo enquanto as estrelas brilhavam e contribuiu com gols decisivos, mas sem nunca ser o centro das atenções. Na Liga dos Campeões, especialmente nos jogos de mata-mata, Germain teve seu valor. Com experiência e tranquilidade de quem já sabia o seu papel, ele foi importante para manter a máquina funcionando. Com 9 gols e 2 assistências no campeonato francês, ele foi bastante importante para o título, sendo jogador de segundo tempo. Após aquela temporada, Germain ficou no Mônaco por mais um ano e seguiu sua carreira em trajetória mais discreta, passando por Marselha e Montpellier. Hoje, com 34 anos, ele joga no MacArthur FC da Austrália. Nada de grandes feitos, mas pelo menos ele continua marcando gols por lá. Leonardo Jardim, o mestre dos bastidores, que transformou o Mônaco em uma máquina de gols, sabia exatamente como explorar o máximo de cada jogador. Sem ele, aquele time provavelmente teria sido mais uma boa equipe da Ligue 1 que ninguém daria muita atenção. Chegando em 2014, Leonardo montou um elenco equilibrado, misturando juventude com experiência e, é claro, aproveitando a habilidade máxima de Mbappé, Bernardo Silva, Falcão e outros. A sua fórmula era muita ofensividade, transições rápidas e uma dose de solidez defensiva para dar aquele toque de seriedade quando o jogo pedia. Naquela temporada dos sonhos, ele levou o Mônaco ao título francês e ainda fez a equipe brilhar na Liga dos Campeões, eliminando gigantes como, por exemplo, o Manchester City e Borussia, até ser barrado pela Juventus na semifinal. Leonardo Jardim foi o maestro daquela orquestra, tirando leite de pedra com jogadores como, por exemplo, Valéry Germain, Bakayoko e até Nabil Dirar, que não eram tidos como craques. Ele ficou no clube até outubro de 2018, quando foi substituído por Thierry Henry, que acabou não tendo muito sucesso lá, tá? Jardim voltou ao comando do Mônaco em 2019, mas não conseguiu repetir o feito. Desde então, ele trocou os clubes europeus pelos times do Oriente Médio, passando por Al Hilal, Shabab Al Ahly, Al Rayyan e desde novembro desse ano ele está no Al Ain, lá dos Emirados Árabes. Meus amigos, então, esse foi o vídeo aonde estão os jogadores do Mônaco daquela temporada mágica de 2016-2017. Se você quiser, deixa nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo de curiosidades, tá bom? Tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Let's go.